Boa noite a todos. Peço que a igreja abra suas Bíblias, vocês abram suas Bíblias no livro de Atos. Atos capítulo 1. Leremos os versículos 1 a 8. Atos 1, de 1 a 8. Assim diz o Senhor. Fiz o primeiro relato ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado ao céu, após ter dado orientações pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, seus testemunhos são maravilhosos. A exposição da sua palavra concede luz e dá entendimento aos simples. Por isso nós abrimos a boca e suspiramos, ansiosos por ouvir seus mandamentos. Nós lamentamos, Senhor, por aqueles que não amam a sua lei. E diferente deles, nós queremos obedecer e guardar os seus preceitos. Então volte-se para nós, com compaixão, Senhor, e faz com que o seu rosto resplandeça sobre nós. Nós te amamos e queremos ser ensinados por ti nessa hora. Em nome de Jesus oramos. Amém. O povo de Deus ama a Deus, ama o próximo, serve ao mundo. Como? Semana passada vimos que o povo de Deus faz isso obedecendo às Escrituras e não às tradições humanas. E hoje nós descobriremos que o povo de Deus faz essas coisas sendo conduzido pelo Espírito Santo. Geralmente nós, tradicionais, batistas, nós falamos pouco, ou falamos quase nada sobre o Espírito Santo. Talvez por medo de sermos confundidos com os nossos irmãos pentecostais. É claro que nós temos de reconhecer que há erros e abusos aqui e ali, não só no meio pentecostal, mas isso não anula aquilo que Deus fala na Escritura sobre o Espírito Santo. E nós não podemos ignorar o Espírito só porque algumas pessoas fazem confusão sobre ele. E da mesma maneira com que é equivocado fazer confusão sobre quem é o Espírito Santo, é errado também não falar sobre o tema, uma vez que a Escritura fala sobre o Espírito. Então, nessa noite, nós vamos estudar a respeito do Espírito Santo. Quem é o Espírito? O que o Espírito faz? Qual é o nosso papel em meio a todas essas informações? De acordo com o livro de Atos, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o sopro do próprio Deus. E o Espírito opera, atua em nós, o seu povo. Pelo menos duas coisas. O Espírito de Deus capacita o povo de Deus
e o Espírito de Deus dirige o povo de Deus. Então, a frase dessa noite é: o povo de Deus é capacitado e dirigido pelo Espírito Santo. Primeira parte, então, o povo de Deus é capacitado pelo Espírito Santo. Esse texto que lemos diz para nós que quem está escrevendo provavelmente é Lucas. Ele foi um discípulo de Jesus, era um médico, companheiro também de Paulo em algumas das suas viagens missionárias. E essa escrita foi provavelmente financiada por um homem chamado Teófilo, talvez um oficial romano interessado na história de Jesus. E conforme nós lemos, essa é a segunda parte daquilo que Lucas escreveu. Ele diz que esse é o segundo relato dele. Na primeira parte, que é o Evangelho segundo Lucas, ele diz que escreveu aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. E nesse livro, como nós lemos nos versículos 1 e 2, ele vai descrever tudo aquilo que o Senhor continuou fazendo e ensinando, mesmo depois de ter morrido, ressuscitado e voltado aos céus. O que Jesus continuou fazendo? Como assim? É o que ele vai dizer no livro de Atos. Ele diz que antes de Jesus ser elevado ao céu, ele apareceu por 40 dias aos seus discípulos. E falou várias coisas com os discípulos. Uma das coisas que Jesus falou com os discípulos foi a respeito do Espírito Santo. Eles seriam batizados com o Espírito Santo. Para os judeus, quando o povo de Deus recebesse o Espírito de Deus, era um indício para eles do fim dos tempos. Então por isso que os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, é nesse o tempo, quando o Espírito vier, que o seu reino, o reino do céu, vai ser implementado definitivamente aqui na terra? É isso o que os discípulos estão interessados. E Jesus, é interessante a resposta de Jesus, Jesus não nega isso. Jesus não diz, não é isso que vai acontecer. Não, ele só diz o seguinte: só o Pai sabe exatamente o dia e a hora desse cumprimento, mas vai acontecer. Porém, ele diz no versículo 8, até que o reino do céu venha à terra de forma definitiva, vocês têm uma missão. Vocês vão ser testemunhas. Minhas testemunhas. Testemunhas são provas vivas. No caso, testemunhas de Jesus, provas vivas de que Jesus deu início ao reino de Deus. Eles vão testemunhar disso ao mundo todo, começando pelos judeus ali em Jerusalém, indo até os não-judeus, os confins da terra. E o que vai capacitar esses discípulos a serem testemunhas? Jesus diz: quando vocês receberem poder, quando vocês receberem força, capacidade, habilidade, vindos do céu, vindos lá de Deus, do reino de Deus, quando vocês forem batizados pelo Espírito Santo. E isso realmente aconteceu alguns dias depois. Acompanhe comigo o capítulo 2, versículos 1 a 4. Capítulo 2 de Atos, versículos 1 a 4. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram umas línguas como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um pousou uma. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não se perca aqui pela discussão sobre o que eram essas tais línguas que eles começaram a falar. Foque no detalhe mais importante, que é o que o autor de Atos quer que nós percebamos. Todos aqueles discípulos a quem Jesus falou no início do livro, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o Espírito começou a agir através desses discípulos. Isso significa então que a promessa de Jesus foi cumprida. Eles já têm o poder do qual precisam para ser testemunhas de Jesus ao mundo todo, certo? E foi isso que eles fizeram, certo? Sim ou não? Mais ou menos, pelo menos a princípio. Porque o tempo foi passando e aquela comunidade de discípulos cresceu. Mas eles não se espalharam pela terra, eles ficaram apenas ali em Jerusalém.
Eles não foram para a Judéia, não foram para Samaria e não foram aos confins da terra. Então algo foi necessário que acontecesse. Olha o capítulo 8, versículos 1 a 4. Capítulo 8, versículos 1 a 4. Diz assim: E Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava os homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Um daqueles novos discípulos se chamava Estevão. Por meio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele confrontou os líderes ali em Jerusalém, os líderes judeus. E ele confrontou eles porque eles não reconheciam Jesus como o Senhor e Rei do reino de Deus. Então eles apedrejaram Estevão até a morte. O versículo 1 diz para nós que Saulo foi um daqueles que aprovaram aquele assassinato. Saulo era um judeu muito devoto. Era um homem que acreditava que os discípulos de Jesus estavam errados. E por isso eles eram hereges. E movido por essa crença de que eles eram hereges, ele acreditava que eles precisavam ser calados. Porque se eles estavam errados dizendo que Jesus era o Messias, eles estavam arrastando os judeus por toda parte para essa nova seita. E, segundo Saulo, eles estão errados, eles não podem desviar mais judeus para esse caminho herético. Então, por isso, se dá início a uma grande perseguição à igreja, encabeçada por esse homem piedoso, temente a Deus, o Deus de Israel, que acha que a fé em Jesus como Messias é heresia. E Saulo começa a perseguir as testemunhas de Jesus, e isso faz com que todos ali em Jerusalém, com exceção dos apóstolos, se espalhem pela Judéia e Samaria. E o que acontece, em especial no versículo 4? Quando essas pessoas são espalhadas pelas regiões ao redor. Aquela seita herética, de acordo com Saulo, foi dissolvida. Eles se calaram quando começaram a sofrer por causa de Jesus. O que aconteceu? O que o texto diz para nós? Não, eles fizeram aquilo que Jesus tinha dito para eles no capítulo 1. Eles testemunharam de Jesus aquelas pessoas que moravam nas cidades vizinhas. Se eles não saíssem de Jerusalém, se eles não saíram de Jerusalém para testemunhar de Jesus por iniciativa própria, agora eles tiveram de fazer isso. Eles foram empurrados para fora da cidade. Mas uma perguntinha interessante aqui é: como é que essas pessoas testemunharam de Jesus se os pregadores oficiais da igreja não estão com eles? Os pregadores, o texto disse, ficaram lá em Jerusalém, os apóstolos estão lá. Como é que essas pessoas testemunharam de Jesus nessas regiões? Segundo o texto, eles testemunharam de forma natural. Talvez não do jeito que eles imaginavam, mas o testemunho foi feito por gente simples, gente comum, como eu e você. E foi feito nas coisas do dia a dia. O testemunho aconteceu nas conversas, aconteceu no estudo, aconteceu no trabalho, nas compras, no lazer, por onde quer que aqueles discípulos passassem, eles anunciavam com a sua vida a palavra. Que palavra era essa que eles anunciavam? Essa palavra simples que Jesus deixou claro para eles. Jesus é rei. Jesus já inaugurou o seu reino. Aqueles discípulos já faziam parte desse reino e o principal, qualquer outra pessoa poderia também fazer parte desse reino, atender ao convite de Jesus. Esse é o convite para todos aqueles que se submetem a Ele como Rei. O Espírito Santo capacita o povo de Deus.
O que isso significa para a gente hoje? Bom, significa que esse povo, se é capacitado pelo Espírito Santo, esse povo já tem o necessário para testemunhar de Jesus ao mundo. A capacidade da qual a igreja precisava para ser testemunha de Jesus já veio. Essa capacidade, essa habilidade veio com a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, todos os discípulos de Jesus já têm esse poder, porque todos os discípulos de Jesus já têm o Espírito Santo. E esse poder não é algo que se perde. Da mesma maneira com que você não perde o Espírito Santo. E esse poder está em nós para ser usado. Esse poder está em nós para que testemunhemos de Jesus ao mundo. Então, nada nos falta mais. Não nos falta cursos, não nos faltam experiências miraculosas com o Espírito Santo, não nos faltam inovações que possam produzir para que a gente sinta mais o Espírito Santo, não nos faltam mais pessoas dentro da igreja para que então testemunhemos, não nos faltam mais materiais, folhetos, ministérios, não nos faltam mais iniciativas do pastor para que sejamos testemunhas. Tudo o que nós precisamos, nós já temos. Se nós temos o Espírito, nós já temos tudo o que precisamos para testemunhar de Jesus ao mundo. Mas, esse testemunho nem sempre é fácil. Apesar de ser profundamente simples. Não se perca pelas palavras. Esse testemunho nem sempre é fácil, apesar de ser profundamente simples. Para aqueles discípulos, imagine-se no lugar deles. Eles viram Estevão, um dos líderes da comunidade, ser apedrejado. Depois disso, eles começaram a ser perseguidos. Eles foram expulsos da sua terra. Isso é fácil? Sim ou não? É fácil estar no lugar dos discípulos? Não, não é algo fácil. Muita coisa muda quando nós mudamos de cidade, ainda mais contra a nossa vontade, e é o que está acontecendo com eles. Eles tiveram de largar tudo em Jerusalém. Mas, mesmo diante dessa má notícia, o testemunho aconteceu e de forma simples. Como assim aconteceu de forma simples? Se eles já eram testemunhas de Jesus, lá em Jerusalém, eles não precisaram fazer mais nada demais. Eles simplesmente continuaram pensando, falando e vivendo como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus. Só que agora em terra distante, terra diferente. E eu quero que você pense comigo um pouquinho aqui. Ao nos conceder o Espírito, Jesus nos tornou as suas testemunhas. Mas convenhamos, nem sempre nós testemunhamos, né? Nem sempre. Por isso, às vezes, Deus vem e bagunça a nossa vida. Deus vem e mexe as coisas, tirando a gente daquela zona de conforto, para que a gente possa testemunhar. Que era o que deveríamos estar fazendo quando tudo está bem. E como é que nós deveríamos reagir a essas novas mudanças? Mudanças que nem sempre são agradáveis. Nós deveríamos reagir como essa igreja reagiu. Como discípulos de Jesus. Porque é isso que nós somos. Discípulos de Jesus. Que testemunham as pessoas de Jesus e do reino dele. O reino já teve início, aqui não é nossa morada final. O Espírito Santo capacita o povo de Deus. A segunda ação do Espírito sobre o povo é que o Espírito Santo dirige o povo de Deus. O Espírito Santo dirige esse povo. Abra agora em Atos capítulo 13. Versículos 1 a 4. Atos 13, 1 a 4. Diz assim: na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo.
Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Alguns daqueles discípulos que foram dispersos por causa da perseguição, acabaram chegando à cidade de Antioquia. Antioquia era uma grande cidade, muito importante e muito movimentada na sua época. E quando eles chegaram na cidade, o que eles fizeram? Testemunharam de Jesus naquela cidade. E muitos ouviram. Muitos creram na mensagem de Jesus. Então, deu-se início à igreja em Antioquia. E com o tempo, essa igreja se tornou grande, se tornou importante, tanto aquela outra igreja que estava em Jerusalém, aquela igreja onde os apóstolos ficaram. Mas Antioquia também tinha um bom time, podemos dizer assim, de líderes. Líderes que são aqui chamados de profetas e mestres. Dentre eles, não sei se você reparou, mas na minha leitura eu destaquei um. O último que é citado no versículo 1. Qual que é o nome do camarada aí? Saulo. Você lembra do Saulo? A gente acabou de falar dele. O Saulo, o mesmo que liderou aquela perseguição à igreja em Jerusalém, agora ele não está mais perseguindo a igreja, mas esse mesmo Saulo está seguindo Jesus. E não só isso, ele está profetizando sobre Jesus, ele está ensinando a igreja em Antioquia. Como é que isso aconteceu? O ponto é que no início da perseguição, ou melhor, no meio da perseguição, Jesus se revelou a Saulo. No caminho, Jesus apareceu a ele. E naquele momento, Saulo se rendeu ao rei. Saulo reconheceu que quem estava errado não era aquele povo que seguia Jesus, não eram eles os hereges eram os próprios judeus, como ele, que não reconheciam Jesus como o Messias. Então, a partir daquele momento, Saulo se rende ao rei e passa a anunciar o reino de Jesus às pessoas. E aquela igreja, se você reparar no versículo 2, é só bênção, é só vitória. Olha o versículo 2. Eles aprendem da palavra pela boca dos profetas e mestres. Eles cultuam ao Senhor. Até aqui tudo bem, né? Aprender da palavra, cultuar ao Senhor. Mas perceba uma terceira coisa que eles fazem. O que eles fazem? Eles jejuam. Quem foi que mandou eles jejuarem? Eles jejuam naturalmente. Quando tudo está bem. Não tinha nenhum problema na vida da igreja. E eles estão jejuando. E então mais um personagem volta à cena. É o Espírito Santo. Você lembra do Espírito Santo? Onde está o Espírito Santo até aqui? Onde ele está? Está nos discípulos. E o Espírito Santo, de alguma maneira, fala à igreja. O texto diz que o Espírito Santo fala à igreja. E a igreja ouve. A igreja entende o que ele tem a dizer. Como foi essa fala? Talvez por revelação. Não pode falar isso aqui, é a igreja tradicional. Bom, o texto está dizendo que o Espírito falou. Talvez por profecia o Espírito falou. Talvez o Espírito tenha falado por um forte sentimento interno em todos os crentes. De maneira que eles começaram a pensar a mesma coisa, talvez. Talvez por alguma outra manifestação que não nos é informada, enfim, a gente não sabe como o Espírito Santo falou, mas ele falou e eles entenderam o que ele falou. E o que ele falou? Ele falou: eu tenho uma obra missionária especial para ser realizada por dois homens aí, para ser realizada por Barnabé e Saulo, e a gente que já leu o livro de Atos sabe que Barnabé e Saulo são os personagens mais famosos, um dos mais famosos desse livro. Então um dos líderes mais famosos, dois dos mais famosos, naquela igreja de Antioquia são separados para a obra missionária. E como é que a igreja reage a isso? Não, Espírito, pega o outro aqui que vai levar o melhor. Não, o que a igreja faz? A igreja, o que diz o versículo 3? O que a igreja faz? Ela jejua e ora mais ainda.
Mais ainda, ela já jejuava e já orava, agora ela jejua mais, ela ora mais, e então ela simplesmente atende à ordem do Espírito. E o texto é muito enfático, porque o texto diz, eles deixam que Saulo e Barnabé partam. E note bem no versículo 4, quem é que envia esses dois para a viagem missionária? Não é a igreja. O texto diz que é o Espírito. O Espírito Santo. A igreja só obedeceu à vontade do Espírito. Aí nós chegamos no capítulo 15 de Atos. Um pouco mais à frente. A partir do versículo 36. Nós vamos ler até o capítulo 16, versículo 10. Atos 15, 36 em diante. Decorridos alguns dias, Paulo disse a Barnabé, vamos visitar os irmãos em todas as cidades onde anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Mas para Paulo, parecia não fazer sentido levar consigo quem desde a Panfilha havia se afastado deles e não os acompanhara no trabalho. E a divergência entre eles foi tão grave que se separaram um do outro. E Barnabé, levando Marcos consigo, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu confiado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Capítulo 16. E chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que ele o acompanhasse. Tomou-o então e o circuncidou por causa dos judeus que viviam na região, porque todos sabiam que seu pai era grego. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Dessa forma, as igrejas eram firmadas na fé e a cada dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quando chegaram perto da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram para Troade. De noite, Paulo teve uma visão. Nela, em pé, um homem da Macedônia suplicava-lhe, vem para a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve essa visão, logo procuramos partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aquela primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé foi um sucesso. As pessoas creram em Jesus, igrejas foram plantadas e o reino do céu foi expandido na terra. Então, nós chegamos ao final do capítulo 15. Algum tempo depois, Saulo, que também se chamava Paulo, era o seu nome romano, ele tem a ideia de visitar aquelas igrejas que foram plantadas na primeira viagem e chama Barnabé. Barnabé, vamos visitar aquelas igrejas? Barnabé fica muito animado, mas Barnabé diz, eu quero levar comigo João Marcos. João Marcos era sobrinho de Barnabé. Paulo discorda totalmente. Por que Paulo discorda? O texto diz para nós que aquele jovem acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem, mas no meio da viagem ele os abandonou. O texto não diz o motivo, mas deve ter sido um motivo bem grave. E por isso Paulo acredita que esse jovem não é confiável. Eu não quero ele com a gente novamente nessa viagem. Mas Barnabé vê a situação por outro ângulo. Barnabé vê aquilo como uma oportunidade para investir na vida daquele jovem discípulo. E o caldo entorna aqui, engrossa até que tomba. A discussão começa a ficar mais acalorada. Não sei se você consegue vislumbrar Paulo discutindo com Barnabé, ainda mais Barnabé, né? Barnabé era um homem parece ser um homem tão pacífico, amoroso, mas o texto dá a ideia de que eles brigaram feio.
Brigaram feio ao ponto de não conseguirem mais ficar juntos. Interessante, né? Crentes fiéis, zelosos, também têm divergências em questões de opinião. Mas mesmo tendo o Espírito Santo. Bom, qual foi o resultado dessa briga aqui? Agora nós temos 2 viagens missionárias. Era uma só, agora tem 2. Em discordância, mas as 2 a favor da obra de Jesus. Para um lado vai Barnabé e Marcos. Eles vão para o lado de baixo, eles vão para a região da África. E por outro lado nós temos Paulo e Silas indo em direção à Ásia. Para o outro lado, o extremo. Aparentemente essa viagem de Paulo é bem sucedida. Nós vemos isso no começo do capítulo 16. Eles recebem mais um integrante, Timóteo. As igrejas são visitadas, fortalecidas. Mas algo inusitado acontece. Você percebe a partir do versículo 6, que à medida que eles tentam entrar na Ásia, o Espírito Santo, de novo ele aqui, ele impede Paulo, Silas e Timóteo de pregar na Ásia. A palavra que é usada aqui traz a ideia de segurar. É como se o Espírito estivesse travando o caminho, não está deixando eles irem. Como isso acontece também não sabemos. Mas que é curioso é. Bom, talvez tenha sido oposição de alguém, talvez tenha sido novamente uma profecia, talvez aquele sentimento interno, a gente não sabe. Mas eles tentam chegar na Ásia por outro caminho. Então Paulo segue por uma outra estrada. E de novo o texto diz que o Espírito Santo, agora é identificado como o Espírito de Jesus, não permite, não concede, não deixa que eles entrem por outra região. A pergunta é: o que o Espírito quer? O Espírito não quer que as pessoas ouçam o Evangelho naquela cidade. Ele não quer que Paulo, Silas e Timóteo preguem o Evangelho naquela cidade. Que coisa esquisita, como assim? Eles estão confusos também. Então eles vão até uma cidadezinha ali, imagino frustrados, tentando descobrir o que o Espírito quer. E aí eles descobrem a resposta, o que o Espírito quer. Em sonho ou numa visão, Paulo vê um homem macedônio pedindo socorro. Passa na Macedônia, nos ajude aqui. Então, provavelmente o que Paulo conclui é: pronto, é isso. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós preguemos não na Ásia, mas na Macedônia. E aqui é em direção à Europa. Não vamos mais para a Ásia. O Espírito Santo tinha outros planos para aquela viagem de Paulo. E o Espírito demonstrou isso para aqueles homens. Alguém vai poder pregar lá na Ásia num outro momento. Mas agora o Espírito não quer que vocês estejam lá. Ele quer vocês na Europa. Então vocês vão nessa direção. O Espírito Santo dirige o povo de Deus. O Espírito Santo dirige o povo de Deus. O que isso significa? Significa que o Espírito Santo tem vontade própria. O Espírito Santo tem vontade própria. Ele tem os seus próprios planos, ele tem os seus próprios propósitos, ele tem as suas próprias intenções. E ele age como ele quer. Não há como controlar o Espírito Santo. Não há como domesticar o Espírito Santo, colocar ele dentro de uma caixa e dizer: você só pode agir dentro desses limites, porque nós queremos que seja assim. Não dá para fazer isso com o Espírito Santo. Ele é o Espírito do Deus Todo-Poderoso, ele faz o que ele bem entende. Infelizmente, hoje em dia, há muitos que ignoram essa verdade. Há muitos que tratam o Espírito como uma força sobrenatural, como um arrepio na espinha, ou como alguém que só se manifesta na hora do louvor de domingo, sabe? Ou que fica escondido na vida das pessoas durante a semana. Tem gente que acha que o Espírito é isso, sem contar aqueles que têm a petulância, têm a arrogância de achar que podem controlar o Espírito. E essas pessoas chegam a determinar o que o Espírito tem de fazer. E eles oram: eu determino. Eu determino. Eu ordeno. Essas pessoas esperam que o Espírito se comporte de acordo com as suas vontades. Essas pessoas
têm uma agenda e elas falam, o Espírito precisa se adequar à nossa agenda. Então eles dizem assim, olha, venha na sexta-feira, porque na sexta-feira o Espírito vai agir. Vão haver conversões e o Espírito vai ter que estar aqui, ele vai ter que fazer o que a gente planejou. Planejam avivamentos. Dizem, olha, esse ano vai ser o ano de avivamento. Quem disse que vai ser o ano de avivamento? É você que está dizendo. Eles criam uma agenda e dizem para o Espírito, você tem que se adequar à nossa agenda. Se isso já não fosse o bastante, e aí talvez você esteja pensando, realmente, as outras igrejas fazem isso. Não, mas nós também agimos muitas vezes tentando controlar o Espírito. Você quer saber como? Quando nós dizemos aqui, só esses tipos de dons podem ser manifestos. Aqui, só essas coisas podem ser ação do Espírito. Nas outras igrejas, bom, eu não sei o que está acontecendo nas outras igrejas, mas aqui, esse tipo de dom, falar em línguas, visões, profecias, não, o Espírito não faz mais essas coisas. O Espírito já não age mais. Não. Nós definimos que o Espírito não faz mais isso. Aqui é uma igreja tradicional e não pode acontecer aqui. Quem disse? O Espírito faz o que quer. O Espírito age da maneira que quer. Isso pode funcionar com outros espíritos, mas não com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nós não controlamos. O Espírito Santo tem vontade própria. É Ele quem dirige a igreja, não é a igreja que dirige o Espírito. Então uma igreja prudente, ela aprende a obedecer à vontade do Espírito. Se Ele é o Espírito de Deus, então uma igreja piedosa deseja de todo o coração fazer o que o Espírito deseja. E como nós vimos isso em Antioquia ser cumprido? Aqueles irmãos ouviam a pregação, ouviam os profetas que anunciavam a palavra de Deus, eles cultuavam ao Senhor regularmente, não era algo opcional, não era algo apenas uma vez na semana, eles estavam juntos e eles também jejuavam. Uma igreja que deseja ser dirigida pelo Espírito Santo precisa jejuar. Precisa jejuar. Depender dele. Em ambientes assim, onde há pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que cultuam a Deus, pessoas que jejuam por Deus, o Espírito tem liberdade de se mover. O Espírito tem liberdade de se manifestar. As pessoas se tornam mais sensíveis, as pessoas se tornam mais abertas ao que o Espírito deseja, e de alguma forma o Espírito faz com que a sua vontade seja manifesta na vida dessas pessoas. E se a igreja ouve a palavra de Deus, se a igreja cultua, se a igreja jejua, quando ouve ou quando sente o mover do Espírito, essa igreja encontra mais facilidade em obedecer ao Espírito, sem questionar. O Espírito Santo dirige o povo de Deus. Bom, em resumo, o povo de Deus é capacitado e é dirigido pelo Espírito Santo. Como é que nós deveríamos reagir a essa verdade? Eu quero finalizar lendo 2 versículos do capítulo 2 de Atos. Capítulo 2, versículos 38 e 39. Capítulo 2, 38 e 39. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Como nós vamos reagir a tudo o que aprendemos hoje? Talvez eu quero propor para você 2 possíveis reações. A primeira é para aqueles que ainda não são discípulos de Jesus. E talvez você perceba que não é discípulo de Jesus pelo fato de que você não percebe a ação do Espírito na sua vida. A palavra para você é: arrependa-se.
e creia em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus. O dom do Espírito Santo é uma oferta a todos aqueles que o desejam. É isso que Pedro está dizendo para aquela multidão. Se você tem se sentido empurrado, se você tem se sentido impelido a buscar mais de Jesus, a conhecer mais de Jesus, a saber mais de Jesus, saiba que é Deus te chamando, é Deus te puxando a dizer e dizendo: creia em mim, siga o meu filho. E se você fizer isso, você também vai ser batizado com o Espírito Santo e você vai fazer parte do meu povo. Arrependa-se e creia. Mas uma segunda reação possível é para você que já é discípulo de Jesus. E o Espírito confirma isso dentro de você, se manifestando, te impelindo, te empurrando a cumprir a vontade de Deus. Então a palavra para você que já tem o Espírito é: obedeça à vontade do Espírito. Obedeça à vontade do Espírito. Não ache que o que Atos diz a respeito do Espírito é apenas para os nossos irmãos pentecostais. Não. Se o Espírito Santo dirige o povo de Deus, e se nós fazemos parte desse povo, então nós temos de aprender a sermos dirigidos pelo Espírito. Às vezes isso pode ser bem subjetivo. Como foi com a igreja lá em Antioquia, né? Como é que o Espírito dirigiu a turma lá? Como é que eles sabiam o que o Espírito queria? Bom, talvez pode ser por uma vontade interior, talvez como um sentimento coletivo, talvez com pensamentos que vinham um momento ou outro, como se Deus estivesse realmente falando com eles, talvez por situações e eles interpretavam aquilo como o Espírito se movendo entre eles, talvez por impedimentos. Eu não consigo fazer isso, eu estou planejando. São coisas que Deus gosta, são coisas que Deus se agrada, mas não conseguimos. Talvez isso esteja comunicando a vontade do Espírito. Talvez dificuldades na nossa vida sejam manifestações do Espírito dizendo não ou sim para essas coisas. Bom, não sei, às vezes pode ser subjetivo, mas muitas vezes pode ser muito claro o que o Espírito quer para nós, por meio daquilo que Deus diz na palavra dele. Nós devemos nos esforçar por obedecer cada vez mais aquilo que o Espírito diz na Escritura. E ainda assim nós também devemos estar sensíveis àquilo que ele não diz verbalmente, mas que ele deixa claro quando age dentro do seu povo, quando ele se move entre nós. E talvez aqui você esteja com um monte de dúvidas sobre como isso funciona. Eu só quero finalizar com uma palavra. Se o mesmo Espírito que inspirou a Escritura é o mesmo Espírito que habita em nós, e é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, então aquilo que ele diz no texto, e como ele nos dirige além do texto, fora do texto, sempre vai estar de mãos dadas. A vontade do Espírito que foi revelada aqui sempre vai andar de mãos dadas com a direção que ele nos dá. O Espírito vai nos conduzir a obedecer a Deus. Que o Espírito nos ajude, queridos. Amém.